Boa noite. Boa noite. Amém. Pode continuar ofertando, gente, fique à vontade. Eu gostaria de convidar você mesmo sentadinho, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Tá, gente? Nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo. A sua idade, qual a sua idade? Você pode dizer, minha idade é tanto. Nunca faltou 30 segundos, nunca você teve 30 segundos sem a respiração. E Ele te deu, é Ele que nos dá. Então, nós somos totalmente dependentes dEle. Espírito Santo, nós reconhecemos isso. Nós nos esvaziamos de nós mesmos e queremos o enchimento dos céus. Somos condutores do Senhor, da sua pessoa. Queremos exalar o bom perfume, queremos sermos instrumentos nas tuas mãos. Que o Senhor tenha liberdade de falar conosco. Nos marque nessa noite. Nós te pedimos, tenha liberdade, porque o Senhor é o pastor principal dessa igreja. O Senhor é o pastor principal. E o Senhor conhece nossos corações. Que isso não é dito só de lábios, mas é dito de coração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou estar ministrando uma palavra. Nós estamos vamos entrar no tempo das casas de paz, né? Então, a gente sempre fica pregando mensagens evangelísticas ou sobre salvação. Então, eu achei tão interessante que em Fortaleza, que está terminando as casas de paz, foi agora em outubro, eu gosto de participar do culto de Fortaleza online, no domingo pela manhã. E eu ouvi uma mensagem do pastor Sandro, que ele ministrou preparando a igreja para a casa de paz, com o tema Vamos para o Outro Lado. E eu creio que o Senhor, nessa noite, Ele está nos convidando para a gente ir para o outro lado, tá? Então, acompanhe comigo, vai aparecer aí, Marcos 4,35, que diz: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Marcos 5,1. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Amém. Queridos, esse foi um convite que Jesus fez. Esse foi um convite que Ele fez. Então, esse convite tem uns pontos importantes. E eu queria falar no primeiro. Primeiro vamos para o outro lado. Ele está falando, é um desafio a sair da zona de conforto. Gente, é tão importante a gente sair da zona de conforto. Então, veja só, Jesus, eles estavam com seus discípulos na Galileia. Então, ou seja, o quintal da casa deles estava na Galileia, pertinho, acomodados. Mas era um cenário ali bonito, eles conheciam a geografia toda, eles conheciam, estavam na zona de conforto. Mas o Senhor, a fama dele já se estendia. Mas o propósito que ele veio foi para trazer salvação, libertação às pessoas. Então, ele sempre convida o seu povo. Ele fez um convite importante para atravessar para o outro lado. Embora a fama dele já estava se espalhando, todos já sabiam que Jesus curava, todos sabiam que Jesus deu vista aos cegos. Então, a fama dele estava espalhando cada vez mais. E Jesus, ele lança esse convite para os seus discípulos. Vamos para o outro lado, tá? Então, segunda observação, o outro lado era a terra do diferente, gente. Era a terra do diferente. Então, na região de Decápolis, era a referência de 10 cidades da cultura romanas. Então, era uma terra árida dos pagãos, também gente de cultura estranha, diferente dos judeus, era diferente. Aquele era um território hostil relativamente, desconhecido para eles, que eles não tinham nem vontade de ir ali.
Não tem lugar que a gente não tem... Ai, eu vou para ali, ai, é chato ir para aquele lugar. A gente não se sente bem. Então, era assim que os discípulos, eles se sentiam, de ir para aquela região de Decápolis. Então, veja só, e Jesus fez esse convite aos seus discípulos. Agora, veja só, era necessário, querido, para chegar naquela região, era necessário um esforço físico. Era 18 quilômetros para atravessar. Agora, veja só, eu sei o que era. A gente olhar 18 quilômetros andando de carro é muito rápido. Mas, gente, de barco não é. Nós trabalhamos muito tempo nos ribeirinhos, lá no norte, abrindo igrejas. Eu tenho carteira de maquinista de barco. Tá? Eu fui a primeira mulher da Paz de Ouro que tirou carteira de maquinista de barco, embora eu não sei nadar. Eu só dizia, tu sabe, Senhor, que eu não sei nadar. Então, gente, a gente mira uma ilha. A gente tem que mirar em algo, para não sair da rota. E 18 quilômetros, se for, gente, é horas. É horas. Então, não era fácil e eles tinham que atravessar esse lago. Então, queridos, do outro lado tem pessoas esperando para ouvir a palavra. Do outro lado tem pessoas que estão depressivas. Do outro lado, tem pessoas clamando por socorro, me ajude. Do outro lado, tem gente batendo na porta, no vidro do seu carro, com a placa assim, com essa posição. Estou com fome. Do outro lado, tem gente clamando por socorro. Do outro lado, gente, tem gente depressiva. Como eu já falei, gente pensando, planejando de tirar a vida. Tem gente que já pensou de saltar do prédio. Em Fortaleza, nos bairros que é mais de pessoas da classe alta, são as pessoas que mais saltam de prédios. Pessoas empresárias, médicos, pessoas de influência na cidade. Um dia eu estava num consultório, conversando com uma senhora, começou a conversar comigo. E ela estava me dizendo, falando comigo, contando um exemplo do marido dela, que eles eram donos de posto de gasolina. E ela me falando que o marido dela saltou do 14º andar. Depois de um ano, a filha dela casada saltou do 9º. A mãe dela estava me contando, quando ouviu a notícia, deu uma parada e morreu. Gente, não é fácil. Do outro lado tem pessoas pensando que está preparado com veneno. Do outro lado tem pessoas que se o Senhor hoje não fizer um milagre, eu vou ceifar a minha vida. Não tem razão de viver. E Jesus nos convida para atravessar para o outro lado. Do outro lado tem casamento que está no trisco. Do outro lado tem jovens se envolvendo no mundo do crime. Do outro lado tem crianças sendo abusadas. Do outro lado tem casais que estão se pensando tem pessoas até pensando em matar o cônjuge. Do outro lado, gente, tem gente gritando, querendo um socorro. E Jesus, ele saiu, convidou os discípulos, vamos para o outro lado. Então, veja só, do outro lado, tem gente
com a confusão de identidade sexual. Eu sou homem ou eu sou mulher? Eu sou homem, eu sou mulher. Eles não sabem. Eles, às vezes é fácil julgar, mas a gente não sabe a história daquela pessoa. Não sabe por que aquela pessoa está em confusão na sua mente. Não sabe qual foi a raiz, tem uma raiz. E eles estão esperando nós atravessarmos. Do outro lado, tem gente que se desviou e está sem força de voltar. E aí precisa de alguém que estenda as mãos. Tem gente se afogando. Socorro. E nós somos convidados pelo Senhor. Vamos para o outro lado. Tem gente perdendo a família. Tem gente que perdeu as finanças. Era próspero e perdeu tudo. Como aconteceu agora aconteceu lá no Campo Porto Alegre, né? Quantas pessoas tão ricas ficaram pobres. Perderam família. Perderam muitos perderam, só ficou um na família. Por quê? Por causa da situação, e eles precisam que a gente atravesse para o outro lado. Então, queridos, agora, outro ponto importante que a gente pode observar, o terceiro ponto. Vamos para o outro lado, que foi o convite que Jesus fez. É, na verdade, um apelo de Jesus a todos nós. Jesus apela, porque a Bíblia diz que ele não se alegra com a morte do pecador. Ele não tem prazer com a morte do ímpio. Por isso que ele convida. Foi a grande comissão foi o grande mandamento que ele deixou no último dia, antes de subir aos céus. Foi o resumo do TCC. Se eu fosse morrer hoje, se eu soubesse que eu iria morrer hoje, eu ia chamar os meus filhos e eu ia fazer um resumo de tudo que eu ensinei durante a vida toda. E eu tenho certeza que eu iria dizer: não deixe Jesus. Não abandone Jesus. Era o apelo mais forte que eu iria fazer. Porque é o resumo de tudo. O resumo de tudo, Jesus deu uma ordem. Ide, prega o evangelho a toda criatura. Faça discípulos de todas as nações. Foi o grande mandamento. E Jesus, nesse convite, ele, na verdade, ele faz um apelo para todos nós. Ele confiou em nós. Ele confiou em ti, irmão, para que a gente vá para o outro lado. E agora, se a gente não fizer, a gente não pode falhar. A vida cristã, querida, começa assim na nossa casa. Estabelece nos ambientes que nós consideramos nosso, que seja nosso trabalho. Você se sente em casa, muitos anos naquele ambiente de trabalho, você se sente bem na faculdade, na escola, se sente à vontade, mas nos desafia a ir além. Esse convite nos desafia além, para vivermos experiências mais profundas, a sermos usados na tarefa de alcançar gente que está diferente e distante de Deus. Porque lá do outro lado tem gente diferente. E esse convite é para alcançar essas pessoas. Não se trata apenas de ter um lar cristão, queridos. Não se trata também de estar todas as semanas nos cultos de celebração, de estar na igreja todos os domingos. Não se trata de estar nas células todas as semanas, mas também de ser um bom crente, onde eu me sinto em casa.
ser um verdadeiro discípulo. Não é só isso, mas é acompanhar Jesus. E no desafio de ir além da zona de conforto. Você sabe por que eu vim aqui para João Pessoa? Eu já disse para vocês, eu vou repetir. 2 razões. Primeira, porque eu quero fazer a minha vida valer a pena. Eu deixei uma igreja, uma rede grande, onde foi a festa das cores. Recebi muitos vídeos, chorei, saudades. E deixei várias igrejas que eu dava cobertura. Deixei meus filhos, 2 casais casados, 2 filhos que são casados. Sabe para quê? Para vir aqui, primeira razão, para dizer um sim, entrar no barco com Jesus. A segunda razão é para servir você. Eu fiz como Abigail. Eu disse para o Senhor, eu quero lavar os pés do servo do meu Senhor. Eu não vim aqui para ser servida. Eu não vim aqui só para conhecer, só para ter... Não, eu vim aqui, gente, com propósito. E eu já disse para o Senhor, eu quero fazer a minha vida valer a pena. Eu não quero viver se não for por propósito de Deus. Eu já fiz esse desafio para Ele. Lá em Fortaleza, nós tivemos um dia uma mensagem lá que impactou tanto a minha vida, impactou tanto, que eu saí naquele dia dizendo, Senhor, até meia-noite. O Senhor sabe do dia da manhã, se eu não alcançar o seu propósito, se eu não atender o seu chamado de atravessar para o outro lado, eu não quero viver até meia-noite. Para mim morrer não precisa estar doente, ele sabe que eu não gosto de dor. Eu já disse para ele, tu sabe que eu não gosto de dor, não gosto de doença, Senhor. Então, para o servo de Deus ir para o céu não precisa estar doente. Cheguei em casa, subi o viaduto, eu subi no viaduto lá, marcou, eu chorando, só eu e Jesus no carro. E eu cheguei em casa, tomei um banho, sentei no meio da cama, para não cair. Fiquei no meio da cama encostado, até meia-noite. Se o Senhor vê que eu vou falhar, que eu vou ficar acomodada na zona de conforto, eu não quero viver. Eu estou nesse mundo e eu quero fazer a vontade de meu Pai. E fiquei lá. E estava chegando. E aí chegou e não morri. Estou aqui. Mas sabe, eu estou dizendo isso porque Deus sabe que eu não estou inventando. Foi um fato, porque Deus sabe o tanto que eu quero estar nessa travessia. Tá? Nesse desafio, Jesus convida para a gente ir com Ele. É com Ele que nós temos que ir. E eu disse, Senhor, eu vou. Numa embarcação, tem muitos momentos difíceis. É tão lindo que a gente escuta a história. Mas, gente, eu quero ir lá no norte, eu vou para Santarém, quero conhecer. Amém. Mas a mão na massa lá é outra coisa. A gente entende. A gente trabalhou muitos anos. E a gente passa apuros. Então, nas travessias para o outro lado, vem dificuldade, mas eu estou disposta. Eu estava aqui meditando e dizendo, Senhor, e quantas vezes eu chorei dizendo, Senhor, eu estou disposta. Eu sei que eu vou ter que arregaçar as mangas. Eu sei que vem tempestades, mas contigo o barco não vai afundar. Eu quero ser o coração de Jesus para amar as pessoas. Eu quero ser as mãos do Senhor para abençoar as pessoas. Eu quero ser os braços do Senhor para abraçar as pessoas. Eu quero ser a boca do Senhor para... Eu ofereço sempre a minha boca para falar. Eu quero olhar como Ele olha para as pessoas, não com julgamento. Eu quero ser os ouvidos do Senhor. Eu quero entender as pessoas. Eu tenho dito.
eu digo sim, Senhor, eu entro no barco, eu vou contigo. Se morrer, morri. Na última festa das cores lá, eu era a líder da Rede Verde, eu fiz o papel da Esther. E eu disse uma frase lá, que eu falei, que eu dizia assim, e se perecer, pereci. E eu não disse dos lábios para fora também, não. Ele sabe. Eu sei para onde vou. A Bíblia diz que a morte do justo é lucro. Quem disse que a gente vai perder? Quem disse? O que faz medo e o que é perigoso é a gente largar o barco. A gente sair de fora do barco. Aí sim tem perigo. Mas com Jesus não há vitórias, querido. Eu vou lhe dar alguns motivos bem fortes para ir para o outro lado. Eu quero dar a você esse motivo bem forte. Primeiro motivo, acompanhe comigo, olha só. O Evangelho é grande demais para ser vivido apenas no conforto da nossa sala de estar. Romanos 1,16 diz o seguinte, acompanhe. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu não me envergonho. Então, ele é grande demais. Ele é grande demais o Evangelho para viver só apenas limitado. É uma riqueza grande demais para ficar confinada aos limites da nossa vida ou da igreja. É uma afronta também à graça. A gente afrontar a graça de Deus e vivermos apenas desfrutando do que mudou as nossas vidas, ou compartilhando aquilo que bate à nossa porta. Jesus entrou em nós, começou a mudar, porque, olha, eu não era flor que se cheirasse. E cada um de nós tem um histórico. Sabe, queridos? Então, eu não posso afrontar a graça de Deus e viver apenas desfrutando do que o Senhor, do que esse Evangelho mudou minha vida. Eu tenho que ser instrumento de Deus. Eu tenho que jogar pessoas para dentro do barco. Tem que salvar vidas. Nós temos que compartilhar aquilo que Deus fez em nossa vida. Hebreus 2:3 diz o seguinte: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Vou repetir. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? A gente pode negligenciar de duas maneiras. Ou, primeiro, rejeitar a salvação. Ouvir o Evangelho e dizer não. Tem pessoas que a gente fala, ele diz, ouve, ele diz, não, eu não quero. Depois. Eu sei que você já viu isso. Essa pessoa está fazendo o quê? Negligenciando. Qual é a segunda forma de negligenciar tão grande salvação? Segundo, aqueles que não oferecem a salvação, mesmo que a tenham recebido. Fechou a boca. A Bíblia diz, como crerão se não tem quem pregue? Eles vão crer se a gente pregar. Tem gente que só está querendo que faça isso. Tem gente que está gritando por socorro. E a gente tem que falar. Nós fomos... O irmão Francisco, ele é bem fielzinho ao Senhor. É um que vem sempre aqui, acolá de cabecinha branca. Nós fomos para o restaurante dele, que é o Chalé Shark, né? Muitos irmãos vão daqui para lá. É o charque mais gostoso aqui de João Pessoa. Mas aí, eu comecei a falar do Evangelho, eu e a minha nora. Aí ele foi atender os clientes, e ele ficou com tanta fome. Depois, antes de nós sair, ele disse, mas eu queria que você completasse.
como é que o nome da gente é escrito no livro da vida? Como é que faz? E eu falei. Fiz o apelo, ele aceitou Jesus. A gente conversa muito, ele é firme, gente. Ele é firme. Ele fez uma decisão, ele é firme, ele entendeu. Mas o que eu entendi? Ele foi trabalhar, ele poderia ter escapulido, mas ele estava com tanta fome. E se eu não tivesse falado, se a Andresa não tivesse falado, ele ia crer? Não. Então, é importante a gente não negligenciar. Recebeu e ficou calado. Marcos 16, 15 e 16, acompanhe comigo. E disse-lhes, vão pelo mundo todo, olha só a ordem, e prega o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Qual é o nosso papel? Pregar. A obra é o Espírito Santo que vai fazer por dentro. Mas é nós que não podemos falhar, gente. É nós que não podemos falhar. Uma vez que nós recebemos a salvação, torna-se um grande pecado não a levar a mais longe possível. Se coloque no lugar da outra pessoa. Se a gente não falar, ela vai passar uma eternidade no inferno, gente. Uma eternidade num fogo que nunca se apaga. É um abismo. As pessoas são roídas pelos vermes, os vermes não morrem com o fogo, acorrentadas. Se a gente calar. Nós não podemos fazer isso. Não faz sentido estarmos no mundo sem a ambição de ganhar o mundo para Cristo. Nós temos que ter ambição de ganhar. Temos que ter propósito em nossa vida. Eu vou ganhar tantas pessoas. E trabalhe, pede do Senhor. Ele mesmo diz em Salmo 2:8: pede-me e eu darei nações por herança, e a extremidade da terra por sua possessão. Agora veja só, de novo aqui, vamos ver aqui o ponto 2, que diz o seguinte: não há mais do poder e da identidade, há mais poder e da identidade de Jesus que só vamos conhecer na aventura da travessia. Tem coisa de Jesus, a identidade de Jesus, o poder dele, a gente só vai conhecer quando você atravessa. Quando você diz, eu vou. Como a gente já ouviu tantos milagres do o pastor Newton, que ele é um dos homens que eu mais admiro da Paz Church. O pastor Newton, ele é um missionário, ele é o pastor de missões lá de Santarém. E ele foi quem veio com o pastor Lucas, abriu o trabalho, ele foi os primeiros, ele e o pastor Lucas abriu o trabalho lá em Santarém, na bacia amazônica. E ele contando história de voar, mas o pastor, no aviãozinho ultraleve, acabou o combustível. E ele disse, agora, Newton, acabou o combustível, nós vamos agora só orar, não tinha como ligar para ninguém. E ele voando, ele disse, agora finalizou. E aí o que ele fez? Ele, quando ele viu, era só mata na bacia amazônica. Aí ele viu uma comunidade e Deus fez um milagre, deu para ele descer. Ficaram nessa comunidade. E lá dessa comunidade ele conta que começou um trabalho. Milagre. Outra vez eles faltou combustível no carro. Não tinha posto de gasolina. Oraram, jogaram água. Deram na chave e foram embora. Quando chegou no posto, onde encontraram um posto, aí o carro parou. Milagre. Só experimenta desse poder do Senhor e conhece o Senhor, a identidade dele, quem diz sim para atravessar para o outro lado. Somente isso.
Somente esses. Vamos ver aqui Marcos 4, 36 a 41. Acompanhe comigo. Deixando a multidão, eles o levaram o barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, quando nós saímos da zona de conforto, nós expomos aos riscos de cumprir um chamado, esse chamado de Deus, que crescemos na fé. Quando a gente diz sim, veja só, se eles não tivessem atravessado com Jesus, eles não tinham visto o poder tão forte. Jesus estava cansado. A popa do barco, gente, é lá atrás mesmo, cansado. A Bíblia diz que ele estava dormindo com o travesseiro. E o barco começou a se agitar. Balanço, como nós passávamos muitas vezes, gente. Quantas vezes, e o barco é assim, você tem que saber jogar ele, saber manusear ele na hora da tempestade. Se você tirar um pouquinho, ele vira. O vendaval vira ele. Então, muitas vezes o barco, nós íamos, levantava aquela tempestade, as águas passavam por cima do barco. Aí ficava o João, que era o meu filho do coração, batendo água. Eu pegava os 3 meninos, deitava no lastro do barco e abraçava e começava a contar a história de Jesus na tempestade, acalmando a tempestade. Aí se assustava o Tiago, principalmente: calma, Jesus está aqui conosco. Mas a gente via as águas passando por cima. Gente, era cada pancada, pá, pá, pá. A pancada, porque ele levanta o barco, ele jogava o barco, levantava e jogava. Eu só dizia: o senhor sabe que eu não sei nadar. Gente, e aí a gente orava com as crianças enquanto estava todo mundo trabalhando, tirando água, porque entrava muita água, batendo água, tirando água, e eu aqui com as crianças, aplicando a palavra. E aí, gente, foi aí que os discípulos conheceram verdadeiramente que Jesus era o Filho de Deus, por causa dessa experiência que eles tiveram. Atravessar para o outro lado pode significar também turbulência, gente. Não vai pensar que é água, comida e água fresca, ar-condicionado. Não, gente, é muriçoca, é formigas, entende? É um insetozinho que chama de meruana. Acho que a irmã que é do norte, a Fernanda, acho que conhece. Gente, é igual uma mosca, não tem quem mate. Tem os mucuim, gente. Os mucuim você não vê, mas eles ficam onde? Nas partes mais debaixo das axilas, nas partes íntimas. Isso, é os lugares que eles ficam, de trás da orelha, e fica a pessoa tomada. Atravessar para o outro lado não é só coisinha boa, não. Água, esse lugar velho, comida velha. Não! Eu aprendi a comer de tudo que botava na mesa, porque eu queria ganhar os que estavam do outro lado. Se a gente for muito chique, com chiqueza, vai perder. Perde a caça. Nós não podemos perder a caça. Tem que comer de tudo sem fazer careta. Gostoso.
Entende? Também, nós temos possibilidade de conhecer o Rei dos Reis. Você imagina nessa hora da tempestade, os discípulos gritando: mestre, mestre, você não está vendo? Acorda, estamos perecendo. Jesus acordou, levantou, falou para o vento: acalme-se. O vento calmou. As águas se acalmam, se aquietaram. E a Bíblia diz que houve uma bonança. Essa palavra bonança quer dizer tranquilidade. Houve uma calma após um período agitado. E eles começaram a olhar entre linhas. Quem é ele, hein, gente? Ei, Pedro, quem é? Ele falou com o vento. E o vento calmou. Ele falou para as águas se aquietar, elas se aquietaram. Quem é ele? Sabe quem é ele? Você vai conhecer melhor se você atravessar para o outro lado. Se você entrar no barco com ele. Quem é ele, né? Aqueles discípulos que já conheciam um pouco, não teriam revelação dele como aquele a quem até o vento e o mar obedecem. Eles admiram, até o vento, até o mar obedece. Nunca vimos coisas assim. Eles não iriam conhecer se ele não tivesse aceitado o convite. Queridos, o número 3. Há pessoas cuja esperança é chegarmos aonde elas estão, do outro lado. No outro lado tem gente que a esperança dela é você chegar e dizer. Eu me lembro lá em Fortaleza, alguém me ligou e disse: tem um irmão aqui, era um membro de uma irmã que era da minha rede. Ele está muito mal, está quase morrendo. Aí eu orei: Senhor, tu és o autor da vida, é o Senhor que dá fôlego, mantém esse homem vivo até eu chegar lá. Cheguei lá, eu digo: não deixe ele morrer sem o Senhor. Cheguei lá, chamei ele: você está me ouvindo? Se você estiver me ouvindo, aperte minha mão. Eu segurada na mão dele, ele apertou. Ele não mexia com mais nada. Aí eu falei sobre a salvação. Você entendeu? Se você entendeu, me dê outro sinal. Aperte minha mão de novo. Ele apertou. Disse: se você quer aceitar Jesus, repete a oração comigo, no seu pensamento. Repete. E eu fiz a oração. E eu disse: você fez? Aperte minha mão. Ele apertou e as lágrimas escorreram. Todo mundo começou a chorar. Quando eu afastei um pouco, ele morreu. Tem gente que só vai ser salvo se você for. Queridos, e é tão importante. Eu gostaria de ler aqui com vocês Marcos 5, de 1 a 5, tá? No telão. No telão, porque nós vamos ter telão, viu? Amém. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe havia acorrentado os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes, quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele estava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Se Jesus não tivesse atravessado o outro lado, esse homem iria ser alcançado? Com certeza não. Veja só, aquele gadareno era um ser humano, gente.
embora ele não parecesse. A ação demoníaca o havia desfigurado dramaticamente. Ele era fedorento, podre mesmo, morava nos sepulcros, acorrentava pés e mãos e quebrava. Ninguém podia manter aquele homem preso através de corrente. Ninguém. Mas olha, a única chance de retomar o controle da própria vida era o encontro com Jesus. Era a única chance. Gente, tem gente que só a única chance para eles é encontrar com Jesus. Eu era uma. Eu era uma pessoa que eu fazia plano e eu tinha problemas de tentativa de suicídio. Eu nunca sofri no poder dos meus pais, mas desde criança eu não ouvia voz, mas eu tinha uma impressão que me perturbava. Para que viver? E eu não me amava. Hoje eu me amo, me acho linda. Eu digo para mim, tu é linda. E eu sou. Então, gente, mas naquele tempo eu não me amava. Eu me mordia, puxava meus cabelos. E sabe, eu fui alcançada através de Jesus. Me lembro quantas vezes eu amarrava a corda, e eu me ajoelhava, que nunca ninguém falou desse evangelho para mim. Nunca. Eu ouvi que havia esperança para mim. Eu só sabia que existia céu e inferno e um velho que estava para castigar, olhando para a gente, um velhinho do cabelo branco. Era isso que eu sabia, que eu pensava. E sabe, quando Jesus entrou na minha vida, foi numa tentativa de suicídio, gente. Foi quando começaram as igrejas orando por mim, quando eu pensei, eu disse, eu não vou, hoje não escapa. Sabe por quê? Porque eu não conhecia. Mas quando eu conheci Jesus, a minha vida deu sentido. Deu sentido. Então, só Jesus que pode mudar. Encontro com Jesus é que muda a vida. Por isso que eu sou apaixonada. Eu nunca desviei nem pensamento. Agora, veja só. Hoje também, o nível de cativeiro, de angústia, de desesperança, estão vivendo muitos seres humanos aí. Eles estão desesperados, não sabem o que fazer. A questão é que nós temos que sair do nosso quintal. Nós temos que sair da nossa zona de conforto, gente. Deixa eu dizer para você, tudo vai ficar. Muitas vezes nós estamos fazendo tantos planos, vou fazer isso, vou comprar isso, vou construir isso, vou fazer... Não é errado, mas que seu coração não esteja ali. Que aquilo não vai impedir você atravessar para o outro lado. A verdade é que a Bíblia diz, se nós quisermos e obedecer, comeremos o melhor dessa terra. Mas que o nosso coração não esteja ali. Tudo que a gente ganhar, mete a mão no bolso, vou cooperar, eu vou ajudar, eu vou atravessar para o outro lado com Jesus. Então, no outro lado, tem pessoas gritando, se Jesus não tivesse atravessado, aquele homem não teria sido liberto. Veja só, no outro lado, uma igreja passiva, não vai alcançar. Não alcança. Então, veja só, o ponto número 4 diz assim: uma igreja passiva e confortada não perturba o império das trevas. Por isso, e a igreja é nós, é as pessoas. Ele não perturba. E eles sabem, a gente é conhecido no céu, no inferno e aqui na terra. No inferno ele sabe quem é você. No céu, Deus sabe quem é você, você é conhecido. Então, a igreja passiva e confortada não perturba o império das trevas. Marcos 5, 6 e 7 diz: quando ele viu Jesus de longe, correu e prostou-se diante dele. E gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho de Deus, do Deus Altíssimo? Rogo-te que por Deus que não me atormentes.
pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então veja só, um dos sinais mais claros do reino de Deus é a quebra do domínio demoníaco. A igreja é a resposta, é o canal que Deus quer usar para a salvação dos perdidos. É a igreja. Deus confia a nós. Então alguém precisa investir mais do que Satanás na vida das pessoas. Quem é? Diga: sou eu. A igreja. Tá? Nós temos que investir mais do que Satanás. Marcos 5, 9 a 13 diz assim: então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus, aqueles demônios, com insistência, que não mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploravam a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se de precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Queridos, o que é que isso nos ensina? Que o inferno, ele investe pesado para manter as pessoas em cativeiro. Veja só, havia uma legião ali na vida de um homem. Uma legião, queridos, a legião era no tempo da cultura, na cultura romana, havia um agrupamento dos soldados de 3.000 soldados, os agrupamentos, era de 3.000 soldados, de 3.000. Na cultura romana, esse agrupamento era de 3.000 soldados. Aqui, a legião, a palavra legião é isso que quer dizer, na cultura romana. Para nós a gente não entende bem, mas para eles lá eles entendem, que era a cultura deles. Mas então, naquele homem tinha 3.000 demônios. Era uma legião. Então o inferno, ele investe pesado. Queridos, nós também precisamos sair dessa zona de conforto. Nós temos que investir também pesado. Nós temos que dizer sim para o Senhor. Nós temos que meter a mão no bolso e dizer: eu vou ajudar o reino de Deus. Como aqui tem irmãos ajudando. Aqui essa igreja é uma igreja generosa que ajuda. Essa igreja é uma igreja missionária que ajuda. Mas olha, nós temos que olhar à sua volta e veja o que o diabo tem investido nas famílias. Tem trazido confusão no meio do povo, querendo acabar com aquilo que Deus projetou, família. Quer desfazer com uma maneira que Deus fez. Tem gente, Satanás está jogando pesado nos nossos jovens, no mundo do crime, usando drogas, matando. E o Satanás está fazendo isso. E não é possível que nós, o reino de Deus, a igreja, não se levante dizendo: eu vou, nem que custe a minha vida. Se perecer, pereci, mas eu vou. Vamos largar a zona de conforto, queridos. Vamos dizer: eu vou contigo, Jesus, eu atravessar para o outro lado. Não fique rotulando as pessoas, dizendo: eles não querem nada. Pecador, prostituta, ladrão. Isso é um vagabundo. Isso é porque não quer trabalhar, esse preguiçoso. Não fique rotulando. Jesus, sabe o que ele fez com aquele endemoniado? Ele arrancou os rótulos, tirou o rótulo de endemoniado, ele tirou o rótulo de fedorento. Jesus arrancou os rótulos. Nós não podemos ficar rotulando as pessoas, dizendo que elas não querem nada, que elas são perdidas, que vão para o inferno. Não podemos fazer isso. Falar negativo de ninguém, olhar com olhos de julgamento para as pessoas. Não, mas dizer: eu vou, Senhor, eu vou servir, eu vou ser útil.
Nós, o reino de Deus, a igreja do Senhor, não podemos perder. Nós não podemos perder, deixar que o inferno invista mais do que a gente. E eu quero dizer para você, gente, eu fiz todo mundo caladinho, tudo olhando para mim. Mas olha, eu quero dizer para você que para uma legião, a boa notícia é, para uma legião, uma casa de paz resolve. Aleluia. Uma legião que é 3.000 demônios, uma casa de paz somente. Se você pular no barco e dizer: Senhor, eu vou atravessar, Senhor, eu vou levar pessoas para minha célula, eu vou levar as pessoas para a casa de paz, eu vou ser útil. Gente, não espere por os outros, vá você, faça a sua parte. Uma casa de paz, ela resolve, ela leva pessoas que estão, sabe, cativas, serão libertas, famílias vão ser restauradas se você disser um sim. E aqui, do outro lado, a experiência de ver uma vida de liberta, você vai ver pessoas transformadas, vale qualquer sacrifício que você vê dizer: essa daí foi pela graça, fruto meu. Veja só, Marcos 5, 14 e 15, para a gente terminar. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos nas cidades e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem, veja só, que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Queridos, a salvação de um ser humano não tem preço. Aquela pessoa que causava terror, todo mundo arrodeava para o cemitério. Não, vamos para ali, que lá tem um demônio, lá tem um homem que tem demônio. Era a história que acontecia, era a notícia que rolava por lá. O povo tinha medo. Mas olha, a salvação de um ser humano não tem preço, gente. Ver alguém retomando o seu destino. Aquele homem retomou o seu destino. Todos viram que ele sentado com Jesus, vestidinho, que com certeza ele era como um animal, fazia cocô, não se limpava, não penteava cabelo, os dentes eram um para frente, outro para trás, não tinha escova. E Jesus, quando ele entra, quando ele tem encontro com essas pessoas, as pessoas têm com ele muda. Isso vale a pena a gente saber: estou aqui por uma boa causa. Jesus está nos chamando para ir para o outro lado, gente. Vamos sair da nossa Galileia, do nosso lugar de conforto. Vamos dizer sim. É só esse mês? Não, todos os dias. Todos os dias. Vamos obedecer. Precisamos ter coragem. Precisamos obedecer o chamado, o convite de ir com Jesus. É com Jesus, é com a vida. É aquele que dá ordem. O mar obedece, o vento obedece. Ele abre caminho no mar, faz o seu povo passar, vai fazendo milagre, faz cair pão do céu, comida dos anjos. É esse Deus que você diz: eu vou, Deus. E se perecer, pereci. E eu sei que se eu perecer, daqui a pouco estarei com ele lá nos céus. É isso, gente. Vamos sair da zona de conforto. Vamos. Jesus convida, vai valer a pena. E eu quero dizer para você: vamos começar a casa de paz. O que é que você tem pensado? O que é que você vai dizer hoje para Jesus no convite? Vamos para o outro lado? Qual é a sua resposta? Eu já respondi. E eu respondo ele. Essa semana eu fiquei o tempo meditando e dizendo: eu digo sim, Jesus. Eu já disse sim. Mas eu quero sempre dizer sim para ele. É o trabalho mais nobre. Olha o que é que Paulo falou em 1 Coríntios 9,16. Se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. Paulo falou isso. E Paulo falou 2 Coríntios 15:12.
eu de boa vontade gastarei, me deixarei gastar em favor de vocês. É como dizer, olha, de livre e espontânea vontade, eu vou me gastar. E ainda vou, eu de livre e espontânea vontade, me gastarei e me deixarei gastar em prol de vocês. Paulo fez isso. E eu quero dizer para você que isso é importante, você dizer, eu vou me gastar, Senhor. Eu vou fazer minha vida valer a pena na minha faculdade, na minha escola, dentro do ônibus, no Uber, aonde eu estiver, eu vou fazer a minha vida valer a pena. Levante agora. Levante, e aí o Senhor está convidando. A Bíblia diz em Salmo 40:12, que a palavra de Deus diz: o Senhor, Ele mede o mar. Ele mede o mar, as águas do mar, na concha das suas mãos. Esse é o Deus que você vai estar conhecendo. Você, nessa travessia, você vai estar conhecendo o Deus que Ele diz na sua palavra que as nações, todas as nações, que é cerca de 195, é como se fosse para Ele um pingo de água que cai de um balde. É como se fosse um grão de terra, de pó numa balança. E você vai conhecer esse Deus. E você vai se apaixonar. Nós temos que se apaixonar por aquilo que Ele é apaixonado. Sabe por o que é que Ele é apaixonado? Por vidas. Sabe, Ele não é de rotular, dizendo que as pessoas não querem, que as pessoas estão naquela vida porque elas querem. Não, Ele arranca os rótulos. Aquela que é prostituta, Ele arranca, faz de uma serva. Maria Madalena, Ele expulsou 7 demônios. Aquela mulher foi das primeiras que viu Jesus ressurreto. Aquela mulher apaixonada ficou na história da Bíblia. Na Bíblia, por quê? Porque teve um encontro com Jesus. Queridos, é isso que Deus convida nós. Nessa noite eu queria fazer 2 apelos. O primeiro apelo é para aquela pessoa que quer hoje, se você quiser hoje, ter esse encontro com Jesus que muda a história, que tira do lamaçal e senta num trono, tira do cativeiro e te faz de você princesa ou príncipe do Senhor. Se você quer, hoje, o Senhor não veio te condenar. Nós também não estamos aqui para te condenar. Queremos dizer que você é uma pessoa amada e Jesus está te dando a oportunidade. Tem alguém? Você pode vir aqui, tá? Pode vir aqui, a gente vai estar orando por você. Tem alguém? Agora, o outro apelo meu é para nós, a igreja, de dizer sim ou não para o convite de Jesus. Os que ficaram não tiveram o privilégio de conhecer o poder e a identidade de Jesus. Quem não atravessa para o outro lado fica uma vida medíocre. E você, se você pretende dizer, Senhor, eu digo sim, e se acontecer, se eu disser sim, e o barco afundar, que não vai afundar, se eu perecer, pereci, eu sei para onde eu vou. Mas uma coisa eu sei, te digo, eu vou fazer a minha vida valer a pena. Se você quer entrar no barco agora com Jesus, nessa casa de paz, a partir dessa casa de paz, você vai levantar a sua mão e vai dizer agora, eu digo sim, Jesus. Digo sim, Jesus. Oh Deus, tu está vendo a tua igreja respondendo o seu convite. Nós estamos aqui, Senhor, e nós dizemos sim, em nome de Jesus, como Paulo falou na palavra, eu de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar em favor das pessoas que estão perdidas. Juntamente com a igreja eu digo sim, Jesus, sim, sim, eu entro no barco contigo, Jesus. Eu entro no barco, essa igreja está entrando no barco contigo. Nós vamos sim para o outro lado. Nós
vamos, Senhor, anunciar que há esperança, que o Senhor é que pode libertar, em nome de Jesus. Aleluia. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei as carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. A Bíblia diz, Jesus falou, aquele que deixar pais, deixar mãe, deixar filhos, deixar campos, deixar casas, por amor de mim, por amor do Evangelho, ganhará 100 vezes mais. Saiba que vai ter recompensa em nome de Jesus.